Sejam todos bem-vindos nessa tarde de sábado gostosa, né? Frisinho, o sol está aí, está bonito. Nós vamos pedir a nossa irmã Dandinha para ler a página, depois a gente faz a nossa prece. Boa tarde a todos. Vamos ler a mensagem Sinal Verde de André Luiz através de Francisco Cândido Xavier. Nos compromissos, trabalho. Nunca se envergonhe, nesse mente e servir. Enriquecer o trabalho profissional, adquirindo conhecimentos novos, é simples dever. Colabore com as chefias através da obrigação retamente cumprida sem mobilizar expedientes de adulação. Em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de se beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições securitárias, porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Nunca atribua unicamente a você o sucesso dessa daquela tarefa, compreendendo que em todo trabalho há que considerar o espírito de equipe. Sabotar o trabalho será sempre deteriorar o nosso próprio interesse. Aceitar a desordem ou estimulá-la é patrocinar o próprio desequilíbrio. Você possui inúmeros recursos de promover-se ou de melhorar a própria área de ação sem recorrer a desrespeito, perturbação, azedume ou rebeldia. Em matéria de remuneração, recorde: quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. E assim, vamos manter nosso pensamento em Jesus, nosso mestre amigo, agradecendo pela oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada, tanta luz, tanta paz nos traz sempre. Rogamos também a Ti, mestre amado, pela nossa reunião pública, pelos estudos que estão reiniciando hoje, por todas as tarefas da casa, que todos possam ser abençoados e iluminados, Senhor, com a Tua luz, com a Tua bênção, com a Tua misericórdia. Rogamos também a Ti por todos os espíritos encarnados e desencarnados que nesse momento estão sofrendo com fome, com frio, com sede, doentes e leitos, e também onde a paz não reina em tantos lares e nos cantos das ruas. Te rogamos, Senhor, uma faísca da Tua luz irá serenar todos esses corações. Te pedimos também pela nossa irmã Valéria, para que ela possa conduzir o estudo, preparar o trabalho de hoje, com tranquilidade e abençoar pelos espíritos bondosos da casa. Obrigada, Senhor. Sabemos que estás sempre conosco, mas cada vez queremos te sentir mais pertinho de nós. Que assim seja, graças a Deus. Agora a palavra para a nossa irmã Valéria, que vai falar sobre justiça divina, lei de causa e efeito. Boa tarde, pessoal. Hoje está frio, está faltando minha touca aqui. Bom, hoje o nosso tema para reflexão é a justiça divina, lei de causa e efeito. Então, quando
eu recebi esse tema para poder estudar e preparar essa palestra, a frase que me veio à cabeça foi a de Jesus, né? A cada um segundo as suas obras. Então, acho que essa frase, por si, ela já traduz o que é a lei de causa e efeito, né? Já nos dá essa indicação. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a justiça divina e aí depois a gente entra com um gancho aí na lei de causa e efeito, que é uma das leis, né, naturais que regem toda a criação divina. Então, a gente vai começar fazendo uma reflexão dos nossos dias de hoje. Então, se a gente olhar à nossa volta, né, é natural que surjam questionamentos sobre a justiça divina. Por quê? A gente vê guerras e mais guerras acontecendo sobre o comando de meia dúzia de pessoas, líderes que teriam o dever de guiar os seus povos para o crescimento, para o bem, acabam fazendo um curso ao contrário, que são essas guerras, né? Então, em pleno ano de 2025, ver povos matando um ao outro para buscar territórios, poder, é algo que parece inadmissível no estágio evolutivo que a humanidade se encontra hoje. Então, a gente vai ver que existe a lei de destruição. Está lá no Livro dos Espíritos, quando a gente trata das leis. Então, é necessário também, né, a destruição para a reconstrução. Mas qual o parâmetro? Então, a gente está envolto a toda essa tristeza. E aí, quando a gente vê tanta destruição, né, imagine a nossa cidade de Petrópolis bombardeada e destruída como aquilo ali. É triste. Então, os corações entristecem, desanimam. Nós vemos, então, esses comandos, né, que não se importam com a vida humana. O único interesse é econômico, é o poder, né, é a dominação. Então, pessoas que têm inteligência, capacidade, mas que estão usando todos esses dons para um objetivo equivocado. E aí a dor humana é inevitável diante de toda essa destruição. E também, chegando mais perto de nós aqui agora, Petrópolis, no Brasil, a gente começa a ter notícias e atitudes que nos afetam, a todos nós. Eu tenho certeza que cada um de vocês aqui ou conhece alguém que aconteceu, que foi vítima, ou você próprio foi vítima. Né? Então, nós temos notícias diversas de fraudes. Quadrilhas usam fotos de idosos para fazer empréstimos em nome deles. Golpe, né, contra aposentados, que são pessoas, às vezes, frágeis. Criminosos se passam por profissionais e aplicam golpes via Pix, cartão. Então, eu tenho certeza que todos vocês aqui conhecem ou passaram por isso. Aí é muito triste a gente ver um gênio, né, uma pessoa inteligentíssima, utilizar-se disso para fazer o mal. E quando a gente vive isso no nosso dia a dia, como nós estamos vivendo no mundo e aqui, né, também na nossa sociedade brasileira, a gente começa a desanimar e a se perguntar: por que eu vou continuar fazendo tudo certinho se todo mundo que faz tudo errado só se dá bem? Né? Vai você que faz tudo certinho fazer uma coisinha errada, vai dar errado? Né? Você anda direitinho lá com seu carro, as leis de trânsito, segue tudo bonitinho. O dia que você estacionar no lugar errado, você vai ser multado, rebocado. Mas aquela pessoa que nunca tirou carteira de motorista, eu conheço alguns, dirige a vida inteira, nunca foram pegos. Como é que pode? Né? Então, a gente, às vezes, quando falta a espiritualidade, quando falta a fé, a certeza
na justiça divina, a gente desanima. E esse desânimo pode levar a tristeza profunda, depressão, suicídio. Divaldo dizia, né, que o ano de 2025 seria um ano muito importante no marco do suicídio, né? E de 2025 a 2030, isso vai se multiplicar. E é por isso, por conta dos desânimos, a gente acaba tendo minada a nossa esperança. E aí é natural que a voz humana grite, né? Onde está a justiça de Deus diante, né, de tudo isso? Por que Deus permite tudo isso? A gente vai se perguntando, né? Como ocorreu com o apóstolo Pedro. Depois que Jesus havia sido crucificado, passados alguns anos, Tiago, maior, foi morto. E Pedro, né, Simão Pedro, observando aquela crueldade que se perpetuava, né, começou desde antes do Cristo, e depois que fizeram tudo que fizeram com eles, continuou a perseguição aos seus apóstolos. E ele, vendo toda aquela tristeza, ele se pôs em prece, e Jesus, então, veio a ter com ele uma conversa. E ele questionava Jesus, por quê? Por que tanta perseguição àqueles que só buscavam fazer o bem, que só buscavam levar o seu evangelho? E aí começou a nomear, né, o fulano que faz isso, aquilo, o outro fulano, Herodes, que vive fingindo que a gente não existe, mas manda matar. E aí Jesus passou a dizer para ele, né, cada palavra que ele questionava, de cada pessoa que ele apontava, Jesus dizia, ele viverá. Esse também viverá. Então, o que Jesus quer dizer com ele viverá? Né? Ele está nos falando da reencarnação. A justiça divina não é imediatista, como a gente acha que tem que ser. Tudo que eu estou vendo de ruim hoje tem um propósito, um reflexo futuro e um resgate no passado. Então a gente não pode se desprender dessas questões que o Evangelho de Jesus nos traz. Por quê? Porque vemos, então, aparente impunidade. E tudo que a gente vê, aparentemente, é uma impunidade. Todo mundo que faz errado se dá bem, aparentemente. Porque nós, limitados ao tempo curto de uma encarnação, julgamos os acontecimentos com a pressa da matéria. Esquecemos que a vida não se resume aos poucos anos que vivemos aqui. A doutrina espírita amplia esse olhar, revela que vivemos muitas existências e que o espírito colhe não apenas nesta vida, mas também em outras, aquilo que semeou e semeia incessantemente. Muitos do que hoje parecem intocáveis, sejam esses poderosos da guerra, golpistas da inteligência, não escaparão da colheita que os aguarda. Assim como muitos dos que hoje sofrem em silêncio estão, na verdade, quitando os seus débitos ou sendo provados para avançar espiritualmente. Então, quando Jesus disse para Pedro, ele viverá, significa que eles somos nós hoje. A humanidade vai se renovando a cada reencarnação, vai evoluindo. Então, a cada vida que nós temos é um pedacinho da nossa vida eterna. E aí é que nós temos que trabalhar todas as questões. Então, nós plantamos e colhemos o que plantamos. Não dá para plantar o mal e colher o bem, né? Ou vice-versa. Então, alguns estudiosos e relatos, né, que a gente vê aí na mídia, sugerem que as pessoas com fé religiosa podem apresentar maior resiliência emocional
em face da tristeza, desânimo e sofrimento, encontrando conforto e esperança em suas crenças. Então, é o que eu falei, diante de tanta desgraça, de tanto sofrimento, a gente cai, a gente desanima. E quando a gente tem uma fé, essa fé acende a nossa esperança. A fé pode fornecer um senso de propósito, né? Ela nos dá uma direção. Por que seguir? Por que continuar fazendo o bem enquanto todos ao meu redor estão fazendo mal? A fé vai nos direcionar nesse sentido. Significa, né? Apoio social. Então a gente vai encontrar tudo isso quando a gente pratica essa religiosidade, além de oferecer mecanismos de enfrentamento dessas dores, como, por exemplo, a oração. Naquele momento mais difícil da nossa vida, mais sofrido, quando a gente se apega a Deus, uma prece sincera, a gente é ouvido, né? E muitas vezes atendido. Então, o desânimo pode ser vencido mediante a decisão firme do coração de mudar de atitude diante das circunstâncias da vida. Então, a gente precisa se manter firme. Se todos ao redor estão causando o mal, eu preciso ser a luz, a guiar essas pessoas ao despertamento, não à imposição. Porque Jesus sempre disse para os seus apóstolos, quando eles se revoltavam porque as pessoas não queriam ouvi-lo, não queriam atender ao seu chamado, e ele dizia: cada um tem o seu tempo. Então, não quer vir, não venha, né? Então a gente não pode impor, a gente tem que se colocar como exemplo. E Jesus disse para termos bom ânimo, mesmo passando por aflições, porque ele venceu o mundo, né? Então isso que ele nos disse: tenha bom ânimo, eu venci o mundo. Então, se ele venceu o mundo, nós precisamos também segui-lo e vencer esse mundo que hoje é um mundo cão, é um mundo ainda cruel. E para que a gente consiga, mirado no exemplo de Jesus, vencer o mundo, a gente precisa conhecer a lei divina. Porque se a gente não entende o que é a lei divina, a gente apenas questiona. E entender, muitas vezes, não é tem a lei tal, tem um monte de lei que rege isso aqui. Como funcionam essas leis no nosso dia a dia? Esse é o importante. Essa é a compreensão que a gente precisa ter. Porque se a gente não compreende a justiça divina, a gente acaba se tornando julgadores e, às vezes, até justiceiros, vingadores. Eu gosto muito dos filmes da Marvel, né? Capitão América, Batman, Super-Homem, aí tem a Liga da Justiça, que era na minha época de criança, e aí esses personagens são nossos heróis, né? A vida inteira eu cresci como esses personagens, como heróis. E aí, hoje, com todo o conhecimento que a doutrina espírita me deu, né, e me dá, eu começo a olhar esses personagens como vingadores, que é o que saiu agora, né? Os vingadores. Exatamente. Então, combater o mal com a violência, com a destruição, não é o que Jesus nos ensinou, né? Então, eles são vingadores. E Jesus nos ensinou o quê? A amar, a dar a outra face. E dar a outra face não significa que alguém te bateu e você vai deixar ele te bater. Não. Você vai responder com amor, com sabedoria, com compaixão. Então, o dar a outra face é não reagir. É isso que Jesus quis dizer. Mas sim agir. E agir com o bem. Então, a justiça divina nunca falha. Ela não pune por punir. Então, a justiça divina é o que vai punir aquele cidadão que cometeu um crime. Né? Se a justiça dos homens não o puniu, né? Ele ficou livre, solto, fugiu e não foi punido, não pagou pelo crime dele aqui na justiça dos homens. Então, a justiça de Deus vai puni-lo. Aí começa o nosso erro, nossa interpretação errada.
Então, a justiça divina não pune porque tem que punir. O papel da justiça divina é educar, transformar e redirecionar o espírito. Porque todos nós fomos criados simples e ignorantes, mas com qual o propósito? De nos tornarmos espíritos perfeitos, como Jesus, que é o nosso exemplo, nosso guia. Então, mesmo que agora todos se desviem do seu caminho, aqueles que se desviam, em algum momento nessa vida ou em outra vida serão chamados à colheita, porque a gente está semeando incessantemente. Deus está criando incessantemente. Nós estamos semeando incessantemente. Então, eles serão chamados à colheita não por vingança ou por punição de Deus, mas para que eles possam aprender. E esse chamado vai ser proporcionado através das reencarnações, como a doutrina espírita vem nos ensinar. Então, aí, a frase de Jesus: a cada um segundo as suas obras. Então, essa frase, ela não é uma ameaça e tampouco um castigo anunciado por Jesus. Ela é uma revelação do funcionamento da justiça divina. Como funciona a justiça divina? Que age de forma perfeita, silenciosa e contínua, mas que não se revela totalmente aos olhos humanos imediatistas. Então, ou seja, o que a gente fica esperando que aconteça agora, não vai acontecer. Às vezes leva-se séculos para que um desvio de rota, um desvio de caminho seja corrigido. Então, não dá para a gente ficar ansioso, querendo que todo mundo que fez o mal aqui seja punido, que Deus o puna, que não vai ser assim. O que Jesus nos ensina é que nenhum ato se perde no universo. Então, qualquer coisa que a gente faça, de bem ou de mal, não ficará perdido e nem esquecido. Nada do que fazemos fica sem retorno. Então, se eu faço o bem, eu recebo o bem. Se eu faço o mal, eu vou colher o mal. Por isso que Jesus disse a cada um segundo as suas obras. E ao longo do tempo, nós vemos a evolução da humanidade, embora a gente não acredite, que a gente olha para o tempo de Jesus e diz que as mesmas atrocidades que foram feitas com ele continuam sendo feitas hoje uns contra os outros. Basta a gente olhar as guerras aí, né? Então a gente tem a sensação de que a gente não saiu do lugar, de que a gente continua ainda do mesmo jeito. Mas é só uma sensação, gente. Porque se fosse assim, a gente não estaria tão mais próximo do mundo de regeneração como a gente se encontra. Então, para trazer esse parâmetro no tempo, eu trouxe aqui a lei de Talião e a lei de Amon. Então, a era de Moisés e a era de Jesus. Então, na era de Moisés, o que se tinha, era uma justiça retributiva. Era a lei do olho por olho, dente por dente. Aquele povo, naquele momento, a humanidade naquele momento, necessitava de um freio. Então, lembra que nós fomos criados simples e ignorantes? Então, simples e ignorante significa que a gente não tem percepção do bem, do mal, inteligência. Isso vai sendo desenvolvido gradativamente nas reencarnações do Espírito. Então, quando ele foi criado, ele não tinha essa percepção. Então, a gente tem os mundos primitivos, justamente para isso. O nosso planeta, ele é um mundo de provas e expiações. Então, ou seja, olha o quanto nós já caminhamos desde quando fomos criados. De primitivo para provas e expiações. Então, naquela época de Moisés, a forma de se conter aquela raiva, aquele instinto que ainda preponderava, porque a gente vai evoluindo,
a gente vai deixando a parte instintiva, material para trás e vai sublimando as coisas, né? E vamos ficando mais depurados, né? O nosso espírito vai se depurando. Então, a lei era essa. Se alguém matou o seu familiar, você pode ir lá e matar a pessoa ou matar o familiar da pessoa, está resolvido, a justiça está feita. Mas, isso era naquela época. Aí, quando Jesus esteve entre nós, ele já veio numa nova era anunciar a era do amor. E aí, ele dizia, eu não vim para mudar as leis, né? Para descumprir as leis, melhor dizendo. E ele trouxe uma justiça restauradora, que é amai-vos os vossos inimigos. Então, ao invés de matar o seu inimigo, como era a lei, olho por olho, dente por dente, ame o seu inimigo. E ele foi além, né? Amar ao seu inimigo, amar a Deus, amar ao próximo. Então, essa é a justiça que Jesus nos apresentou. E a gente não entende até hoje. E por mais que a gente estude, eu acho que a gente continua com o íntimo da gente focado na lei de olho por olho, dente por dente. Então, se alguém tirou a vida do meu familiar, eu quero que ele morra. Quando a gente vê uma notícia ruim, no noticiário, da TV, alguém que cometeu um crime, ao invés de nos policiarmos os pensamentos e pedir a Deus que acolha a vítima, a família da vítima, mas que não se esqueça do criminoso, a gente quer o quê? Que ele seja punido, que ele seja preso, que ele leve uma coça, né? E esse ainda é o nosso pensamento. Então, olha onde nosso coração está, não vou nem dizer nosso pensamento só, lá na era de Moisés. Então, a gente está vivendo a era do amor, pronunciada por Jesus, mas com o pensamento lá na era de Moisés. E lá no livro A Vida Escreve, pelo espírito de Hilário Silva, é um livro psicografado por Chico Xavier, tem uma história que é contada, chama-se Saturnino, a pessoa que tinha, teve uma vida como um carrasco, era cruel, e teria lá colocado a mão de um funcionário lá, numa moenda, e da crueldade para punir aquela pessoa, aquele servo, aquele funcionário. E aí, numa outra encarnação, ele teria que corrigir isso, porque a lei de Deus é a lei de amor. Então, se fosse na era de Moisés, era só botar o braço dele lá, espremer, estava tudo resolvido, Mas não é assim. Então, ele tem que tomar o caminho de volta, porque foi ele que se desviou do caminho. Então, ninguém vai obrigá-lo a retornar. Ele mesmo tem que despertar essa consciência. Então, ele no plano espiritual revivia essa história. Ele via aquela cena do braço, da mão ali daquela pessoa sendo espremida na moeda. Então, os gritos, o sangue, a dor, e ele revivia lá no plano espiritual essa cena. Então, ele pediu para retornar e corrigir essa problemática. Então, a gente vai falar aqui na frente o arrependimento, a expiação e a reparação, que são mecanismos, da lei de causa e efeito, da justiça divina. E aí Saturnino, então, retorna ao plano físico e, desde sempre, se tornou um cidadão de bem, fazia o bem a todos, se colocava sempre útil em qualquer lugar que ele estivesse, mas para que ele pudesse reviver aquela situação, aquela dor que ele causou, ele teria que perder o braço num dado momento da vida dele. E depois, lá na frente, de viver uma vida desde sempre, de amor, de perdão, de trabalho no bem, de auxílio, chegou o fatídico dia do acidente dele.
e ele prendeu lá a mão numa máquina, onde ele trabalhava, e, para a surpresa, né, de todos, ele não perdeu o braço, ele perdeu apenas o dedo. E por que isso? Né? Depois foi explicado a ele que ele, muito triste, né, com aquele acidente, com o que tinha acontecido, ele ter se machucado, depois ele tomou ciência de que, na verdade, ele teria que ter perdido o braço. Essa foi a proposta que ele fez no plano reencarnatório dele. Mas, como a vida inteira dele, ele se dedicou ao próximo, ao trabalho do bem, o que ele tinha que aprender com aquela dor da perda do braço dele, ele aprendeu pelo amor. Então, aqui é um pulo do gato, como a gente diz, né? O que é, gente? A justiça divina hoje é a nossa chance de poder reparar o nosso mal, de poder retomar o caminho reto através do amor. Então, se eu errei muito hoje, se eu fiz algo errado, se eu me desviei, eu não preciso me punir eternamente e nem esperar a próxima reencarnação para que eu seja punido de alguma forma. O amor cobre a multidão de pecados. Exatamente. Então é isso. A gente pode e deve começar hoje trabalhando no bem. É assim que a gente resgata todos os nossos erros, né? No amor. Então, esse tempo de amar é à luz da doutrina espírita, podemos afirmar que desde a vinda de Jesus adentramos na era do amor. Um novo tempo espiritual em que o chamado mais profundo não é mais o da força, da justiça retributiva ou da obediência cega, mas o do amor consciente e transformador. A Terra, como mundo em transição, está saindo da condição de provas e expiações para tornar-se um mundo de regeneração. Isso significa que a justiça já não se baseia na dor necessária para conter o mal, mas na consciência desperta que escolhe o bem por afinidade com o amor. Então, não é ficar esperando a punição daquele que erra, é auxiliá-lo, né? Então, às vezes, a gente, no conhecimento da doutrina, muitas pessoas se equivocam ao julgar os outros. Ah, o fulano está morando debaixo da ponte, não tem nada, sem eira nem beira, porque merece, porque ele deve ter feito tantas na outra vida dele, que nessa vida ele veio, né, na rua. Então, olha que pensamento errado. Nós estamos dizendo o quê? Olho por olho, dente por dente. Se ele errou, ele tem que pagar. Não é o ensinamento de Jesus. Então, quando a gente vê uma pessoa nessa situação de morador de rua, por exemplo, imagina esse frio que tem feito, não tem como a gente deixar de ter compaixão, de ter dó. Não interessa o que ele fez ou deixou de fazer na outra vida ou nesta vida mesmo. O nosso dever é auxiliar, é ajudar, que seja com uma palavra amiga, com um cobertor, com um prato de sopa, mas é ajudar, não é ignorar. Né? Então a gente ignora. Eu estou quentinho na minha casa, no meu edredom, o problema é dele que está na rua. Tá? Então muitos espíritas, principalmente, pecam nesse sentido. Fulano tem que passar por isso porque deve estar devendo. Errado. Entendimento errado. A lei que rege os tempos atuais não é a da retaliação, mas é a reparação amorosa. Então, como é que a gente vai acolher se a gente julga? Né? A UMEP tem várias tarefas de acolhimento aqui. Temos o atendimento fraterno, né? Temos as reuniões mediúnicas, temos os grupos de estudo. Nenhum ponto de tarefa tem que ter o julgamento, a retaliação. Então, uma pessoa que está carregando um peso porque ela saiu da rota, ela errou e ela não sabe como voltar. Se ela chega no atendimento fraterno pedir ajuda e ela é julgada, não, você errou, você vai ter que pagar por isso. A pessoa sai correndo e não volta nunca mais. Né? Então, sim, se ela reconhecer o erro, você não precisa dizer para ela, porque é ela que tem que reconhecer. E ela já reconheceu, porque ela veio pedir ajuda. Então, é dizer para ela
que ela tem como reparar o erro dela através do amor, se dedicando ao próximo, a acolher as pessoas, a auxiliar, a confortar. Então isso vai dar um alívio. Opa, então está ao meu alcance. Né? E muitos amigos desencarnados se acham na condenação eterna. E eles dizem: eu não sou merecedor, eu não posso sair dessa condição. Quando há o convite, o diálogo, você é filho de Deus, Deus não abandona nenhuma das suas ovelhas, você tem a chance de melhorar, de mudar. E ele diz: não tenho, eu fui tudo de ruim na vida, e agora eu vou ficar aqui, nesse inferno para sempre. É difícil, né? Então, quando você acolhe e ampara com amor, ali ele é tocado. Ele está lá no plano espiritual, desencarnado, achando que ele está condenado para toda a eternidade dele. E aí, quando surge uma luz dizendo: meu irmão, você quer mudar? Você já se arrependeu de tudo que você fez? Então, basta trabalhar no bem e você vai recuperar isso. Então, isso é o acolhimento no amor. Então, o arrependimento verdadeiro já não precisa ser seguido por sofrimento extremo. Então, para eu me arrepender do que eu fiz, eu não tenho que sofrer para que esse arrependimento aconteça. Mas sim pela transformação ativa e sincera. Transformação ativa é trabalhar. Não é ficar esperando milagre. Não é ficar rezando, pedindo a Deus para me perdoar. Não, eu tenho que me perdoar. Para me perdoar, eu tenho que me colocar ativo. Né? Sinceramente ativo. É diferente, senão eu tenho que fazer caridade, eu tenho que cumprir tal tarefa para apagar todo o mal que eu fiz. Não é isso. É fazer o bem pelo bem. Eu quero mudar, eu não quero mais ser assim. Eu sou uma pessoa explosiva, uma pessoa grosseira, eu não quero mais ser assim. Eu quero ser diferente. Aí você começa a olhar para uma pessoa gentil, educada, você fala: nossa, olha, queria ser assim. Basta a gente querer. E aí a gente tem que se colocar ativamente nessa transformação. O Evangelho ajuda, porque exemplo não nos falta, né? Bom, então a lei de amor, justiça e caridade é a base da criação. Então nós fomos criados para amar, não fomos criados para o mal, nem para nos vingarmos, nada disso. E lá no Livro dos Espíritos, questão 886, qual o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. Então, ou seja, a gente não tem que julgar ninguém, nem a nós mesmos. Erramos, temos que compreender e seguir adiante, que a culpa atravanca nossa evolução. Então, não há punição divina em nossas vidas, mas nos desalinhos da ordem harmônica do universo, por consequência natural, né? Acabamos por colher dor, sofrimento, solidão e conflitos diversos na nossa vida. Então, quando a gente se desalinha dessa ordem harmônica da criação divina, e a gente não entende que pode se colocar em favor do bem, em trabalho do bem, a gente acaba, às vezes, por praticar, né, na nossa vida a estagnação. E aí nós colhemos dor, sofrimento, porque ou a gente aprende pelo amor, ou a gente aprende pela dor. Todo mundo aqui já ouviu essa frase, né? Então é isso. O que a gente está escolhendo? Como é que eu quero me transformar? Só quando vier o sofrimento para a minha vida? E aí eu tentar despertar? Ou eu já começo agora a praticar o bem? Né? E como é que essa ordem universal é regida? Pelas leis naturais, né? Todas as leis divinas. Então, ainda no Livro dos Espíritos, na questão 614, Kardec pergunta: o que se deve entender por lei natural? E a resposta: a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem.
indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. E ele só é infeliz quando dela se afasta. Então, se a gente hoje, olhando para a nossa vida, temos algum problema, somos infelizes, tristes, complexos, é porque em algum momento eu me afastei desse caminho. E aí a gente precisa entender aonde eu errei, o que eu estou fazendo até agora que está me causando isso. Às vezes é da outra vida, mas da outra vida a gente não lembra. Mas aí a gente olha para essa vida, que é o que é possível. Como eu sou? Na minha família, no meio social, no meu trabalho, qual o tipo de pessoa que eu sou? Né? E aí você começa a se autoavaliar. É o que Santo Agostinho dizia, chega no final do dia, você avalia. O que você fez de errado para corrigir no outro dia? Então a gente tem que fazer uma autoanálise para que a gente possa ir corrigindo. Né? E aí a lei de causa e efeito vai dizer que cada criatura que se afasta da proposta da lei de amor, de bondade, estabelece uma série de acontecimentos, ativa determinados gatilhos que induzem então a criatura a vivenciar as experiências necessárias para se reajustar perante essa própria lei. Porque as leis de Deus estão gravadas aonde, gente? Na nossa consciência, no nosso espírito. Então, quando a gente se afasta dela, ela grita, sai no alarme, né? O gatilho, opa, tem alguma coisa errada, vou ter que ajustar. E a gente precisa prestar atenção. Mas quando a gente é teimoso, a gente continua naquele caminho, naquele sofrimento, e aí a gente culpa todo mundo, as pessoas ao redor, culpa a Deus, culpa ao governante, né? Todo mundo. Mas a gente não olha para a nossa trajetória. Então, e o funcionamento dessa lei de causa e efeito, né? Desse processo de reajuste, de readequação, ele se resume em 3 pilares fundamentais, que são os que Kardec define lá no livro Céu e Inferno, quando ele fala do Código Penal da Vida Futura. E ele diz arrependimento, expiação e reparação. Então, esse é o processo, esse é o caminho para que a gente possa se reajustar. Então, esses 3 basilares, né, essas 3 bases, elas representam a justiça divina em movimento, ativo. E aí, com base nessa perspectiva de ação, né, de a gente se colocar em ação, arrependimento, expiação, reparação, Paulo vem e nos diz: tudo que o homem semear, isso também colherá. Então ele vem confirmando o que Jesus veio e nos falou. E aqui, Paulo não fala em castigo, nem em recompensa arbitrária, mas em colheita natural, como consequência direta do que se planta. Assim nos convida a olhar a vida como um campo. Nossos pensamentos são as sementes, nossas palavras são o plantio e as nossas ações o cultivo. Então, mais cedo ou mais tarde, a vida vai nos devolver os frutos que nós semeamos, plantamos, cultivamos. Então, ele vai ser condizente com tudo que a gente fez. Então, não dá para ser diferente, né? Não dá para que a gente queira mudar isso sem esforço. Então, as ações, pensamentos e sentimentos moldam o nosso destino. Então, essa é a frase para a gente anotar na porta da geladeira, para não esquecer. Ações, pensamentos e sentimentos é o que molda o nosso destino. Então, não tem essa de que, eu tenho planejamento reencarnatório, se isso está acontecendo comigo, eu planejei lá atrás. Lembra da história do Saturnino? Ele planejou perder o braço. Mas lá, quando tinha que acontecer, ele perdeu o dedo. Porque no meio, no desenrolar da vida, da reencarnação dele, ele trabalhou ativamente no bem. Então, a gente molda o nosso futuro, através do nosso hoje, do nosso presente. E nós temos o livre-arbítrio.
Então, somos autores e herdeiros de nós mesmos. Cada escolha que fazemos, por menor que pareça, é uma página escrita no livro da nossa história espiritual. Então, eu fui ali na loja, tinha um negocinho, a bala, peguei a bala comigo, não paguei a bala. Olha que coisa insignificante, né? Através da lei dos homens, isso é um crime de bagatela, ou seja, nem é punido. Mas está escrito no livro da nossa vida. Então, se eu prego o bem, o caminho reto, eu não posso chegar no local do meu trabalho e imprimir todas as minhas pesquisas aqui para minha palestra lá na impressora do meu patrão, no papel que é da empresa. Não posso. Parece nada, gente. Mas olha, tudo isso fica escrito. E aí, quando a gente chegar do lado de lá, ninguém vai perguntar para a gente o que a gente comprou, deixou de comprar, riqueza, poder, não. Vai perguntar lá no livrinho da nossa vida, olha, o que você fez aqui, podia ter feito diferente. Né? Então, a gente precisa entender isso. Deus nos criou simples e ignorantes, mas deu o livre-arbítrio. Então, não é dizer que a culpa é de Deus. Né? E aí a gente pode escolher entre o bem e o mal. Lá no livro Evolução em Dois Mundos, pelo espírito de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, no capítulo 19, ele fala sobre sementes de destino. E o que isso significa? Né? Ele diz, sementes de destino são compromissos morais assumidos pelo próprio espírito, que reconhece a necessidade de reparar seus erros e evoluir através das provas conscientes da reencarnação. Então, ele reconhece, né? É a aceitação, é o despertar. Essas sementes são forças interiores, plantadas pelo próprio Espírito, que o levam a escolher. Reencontrar os desafetos, né? Na próxima reencarnação, vou reencontrar meu inimigo. Vou nascer na mesma família daquele que me matou, ou daquele com quem eu matei. Viver limitações físicas ou emocionais, né? Os problemas de saúde que a gente carrega de encarnações passadas, emocionais, né? Assumir famílias ou ambientes desafiadores. Meu filho é difícil, eu não consigo lidar com ele. Olha a situação. Nós pedimos para que isso acontecesse. Servir em missões que exijam renúncia. Então, muitas coisas a gente tem que renunciar na vida para seguir adiante no caminho do bem, para seguir firme e forte. Então, sementes de destino são escolhas conscientes do Espírito para se redimir diante da lei. Então, quem constrói o amanhã somos nós. Né? Se hoje a vida me apresenta dificuldades, então eu devo me perguntar, que sementes eu tenho lançado? E mais importante ainda, o que eu devo começar a semear a partir de agora? Porque o que ficou para trás já era. Né? Vai ficar na história do meu livro. Mas eu posso construir uma história diferente, como Chico Xavier também nos ensinava. Né? Arrependimento. Então, o primeiro passo desse processo. O arrependimento é o despertar da alma. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento. Ele prepara o caminho para a expiação e, mais tarde, para a reparação. É o início da transformação. Consciência desperta, sentimento íntimo de remorso e desejo de mudança. Então, quem aqui leu o livro Nosso Lar, ou viu o filme, vai lembrar da história de André Luiz. Então, quando ele saiu daquela situação que ele se encontrava no umbral, quando ele deu início à transformação dele, ali, todos que o acompanhavam, mas que ele não percebia, porque ele estava numa vibração que não era condizente. Quando ele abriu o coração dele para a transformação, para o arrependimento, porque para ele estava lá injustamente, ele não tinha que ter estado lá, ele não tinha que estar naquela condição, ele sempre foi um homem de bem. Aí quando ele começou a vasculhar fundo a memória, ele falou, opa, teve uns escorregos aqui.
Então, acho que é justo. E aí, quando ele iniciou a transformação, ele sai, então, lá do umbral. O arrependimento é a expansão da consciência. O que antes não incomodava, agora fere por dentro. Então, quantos de nós, nessa vida, fazíamos coisas lá atrás que hoje a gente não consegue fazer mais? Então, por exemplo, quando eu era criança, como é que você educava? Na palmada. Né? Então, pai e mãe desceram a vara, né? Era assim, pegava a varinha, minha mãe tinha uma varinha de marmelo, botava assim, eu pegava a varinha e quebrava todinho. Quando ela ia pegar a varinha, vai bater, só tinha toquinho. Aí eu apanhava em dobro. Então, assim, hoje em dia, os pais conscientes conseguem educar batendo? Não, porque entende que bater não vai educar o filho de hoje. Lá atrás, talvez o filho pudesse e devesse ser educado daquela forma, mas o espírito evolui, gente. Então, hoje não adianta bater. Se você bater, ele vai fazer pior ainda. Então, é mostrar com exemplo, é educar, é amar, né? Então, a gente fazia algo que hoje não faz mais, que é horrível. Então, isso é o arrependimento. Expiação. A expiação é a colheita educativa da alma. É aqui que a gente começa a se educar. A expiação é a consequência natural da falta cometida. Pode ser atenuada pelo arrependimento e anulada pela reparação. Então, o que Kardec quer dizer com isso? Lá no livro O Céu e o Inferno. Kardec reforça que a dor não é castigo arbitrário. Ela é uma consequência natural. Nos mostra que o arrependimento verdadeiro já modifica a vibração do espírito. Então, quando ele sinceramente entende que ele errou, se envergonha daquilo, né? Ele se arrepende, ele já modifica a sua vibração. Foi o que aconteceu com o André Luiz. Aí, quando ele modificou a vibração dele, ele conseguiu ver os benfeitores que estavam ali no umbral para resgatá-lo. Quando o espírito se arrepende com sinceridade, mesmo que ainda precise passar pela expiação, essa dor será amenizada. Olha a questão do Saturnino, né? A dor foi só uma perda do dedinho. Isso ocorre porque o arrependido não resiste mais à lei. Ele colabora com a própria regeneração. Quando o espírito repara com amor o mal que causou, seja diretamente à vítima, seja pela caridade sincera, a necessidade da expiação pode ser anulada. Quando você errou com alguém, se você não tiver a chance de consertar com ele, conserte através de outros. Assim como uma semente de espinheiro não gera flores, nossos atos de orgulho, injustiça ou egoísmo também geram experiências que nos ensinam, às vezes, com dor, o valor da humildade, do respeito e do amor. A expiação é a vivência das consequências do erro cometido. Ela ocorre quando o espírito ainda não conseguiu reparar o mal que fez. Então, a lei divina, com sabedoria, o conduz a provas, dores ou limitações que o ajudam a desenvolver empatia, humildade, compaixão. Então, gente, quando ele ainda não conseguiu reparar o mal com o bem, ele vai passar pelo caminho do sofrimento. E, por fim, a reparação. A reparação é o amor em ação. Né? Então, a reparação é a vitória do amor sobre o erro. Ocorre quando o espírito atua conscientemente para restaurar o bem onde antes ele causou o mal. É agir no presente para equilibrar o passado, por meio do serviço, da caridade, do perdão, do sacrifício voluntário. Então aqui, vocês vão lembrar da história de Divaldo Franco, que por muitos anos, né, foi perseguido lá pelo Máscara de Ferro, né, que obsediava ele. Perseguiu ele durante a vida. Essa vida, pelo menos, né? A história que já era de outras vidas, né? E, num dado momento, Divaldo recebe como filha, adota uma criança
que é deixada lá na porta da sua instituição. E essa criança era nada mais, nada menos do que a mãe daquele perseguidor do Divaldo. Naquele momento em que Divaldo agiu amando, né, fez o bem por fazer, amou, ele não sabia, né, que ele não, eu vou acolher essa criança porque essa criança é a mãe dele, não. Ele acolheu como se fosse qualquer outra criança que tivesse sido deixada ali, e tantas foram, né? Então, nesse momento, ele age, né? É o amor em ação, voluntariamente. Esse amor regenera, liberta. E ali começou, então, a libertar Divaldo dessa corrente que prendia ele a uma máscara de ferro, que era lá o seu perseguidor. Então, ele deu uma trégua para Divaldo. Ele falou, vou te acompanhar de longe agora, vou te dar uma trégua, não vou ficar te atacando mais, porque realmente eu acho que você não é mais aquele que eu conheci no passado. Então, isso é a reparação. Ele reparou o mal no passado através de outro espírito, que foi a mãe daquele, não foi diretamente, né? Ele fez o bem a um e atingiu diretamente o outro. Então, aí essa história nos retrata a reparação. Reparar é plantar agora a colheita de amanhã, iluminando o caminho que antes obscurecemos. Então, minha gente, como usar o presente, o hoje, como ferramenta de reparação? Né? A justiça divina nunca nos condena ao passado. Ela nos oferece todos os dias, no tempo presente, as ferramentas para corrigir, reconstruir e seguir adiante. Mesmo que o passado desta ou de outras vidas tenha sido marcado por equívocos, o presente é o campo fértil, onde podemos semear novos destinos. O bem que deixamos de fazer pode ser feito hoje. Então, se eu não fiz ontem, posso começar agora. E aí eu fiz esse pilar, né, só para a gente entender. Arrependimento é despertar da consciência, expiação é uma experiência corretiva e a reparação, o amor em ação. Então, a justiça divina não condena, orienta, educa e oferece sempre o recomeço. Cada escolha que fazemos é uma semente e a colheita será reflexo do amor que decidimos cultivar. Então, essa é a reflexão de hoje para vocês levarem, pensarem e estudarem. Muito obrigada, boa tarde. Nós agradecemos a Valéria. Temos bastante coisa para trabalhar no final de semana, né? Fernando, por favor, nós pedimos Fernando para fazer a nossa prece. Depois nós vamos dar 2 avisos e aí vamos ao passe, tá? Amigo Jesus, como temos ensinamentos, Senhor, a refletir, a pensar, e como foi dito aqui, a levarmos conosco para os nossos lares, sobre tanta coisa importante, Senhor, que temos que principalmente colocar em prática. Que possamos sair daqui, Senhor, conscientes que Tu não pune a ninguém, Senhor, que Tu nos ama e que por isso mesmo nos dá essas oportunidades que aqui foram trazidas para que possamos refletir. Oportunidade dessa nova vida que temos, dessa nova existência, para que
que possamos, quem sabe, resgatarmos os nossos erros, as nossas falhas e termos a oportunidade de resgatarmos, Senhor, todo o mal que fizemos. Mas sabemos também que grande parte desses erros foi cometido nessa existência. E que possamos também olharmos para trás, Senhor, vermos aqueles que prejudicamos e termos a humildade de pedir perdão, de começar novamente, de tentarmos resgatar, reconstruir, amar, para que possamos também sermos merecedores de receber o teu amor. Obrigado, amigo. Obrigado por mais essa lição que recebemos na tarde de hoje. E que possamos retornar aos nossos lares melhor do que aqui chegamos. Obrigado. Que assim seja. Graças a Deus.